Olá a todos, aqui é o professor Wesley falando. Vamos iniciar nossa aula sobre gráficos com um exemplo que eu darei para vocês, pessoal. Pessoal, vamos lá então. Nossos primeiros passos para desenhar um gráfico ou esboçar um gráfico depende muito de livro para livro. Alguns livros subdividem esses passos em 6, 7 passos. Eu geralmente divido em 8. Como que funciona esses passos? A primeira situação é explicitar o domínio, ou seja, verificar quais são os intervalos, pessoal, que essa função ela tem pontos reais em que você pode jogar um valor para x e encontrar um valor para y. Nós veremos mais adiante, inclusive com os outros exemplos que nós trabalharemos, que dependendo do domínio, ele pode ter alguns pontos que não pertencem ao domínio ou que não é contínuo do domínio. E se isso acontecer, o gráfico ele tem um comportamento um pouco diferente em volta desse domínio. Pessoal, e sobre o passo 2 é determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Isso significa o quê? Significa verificar quais são os valores, quais são os intervalos em que a função está crescendo e quais intervalos em que a função está decrescendo. Tem função que só cresce, tem função que só decresce e tem função que fica estagnada em algum momento, fica constante em alguns pontos. Isso vai depender do comportamento de cada função. O terceiro passo seria estudar as concavidades e destacar os pontos de inflexão. O que são pontos de inflexão? São pontos em que a derivada segunda é igual a zero, ou seja, são pontos em que eu não posso afirmar necessariamente que a derivada segunda é igual a zero, mas são pontos em que a concavidade ela muda. Então nós estamos assim, vamos supor que a concavidade da função seja para baixo e de repente a partir desse ponto ela vira para cima. Então esse ponto é chamado de ponto de inflexão. Passo 4, pessoal, calcular os limites quando x tende ao infinito, ou seja, verificar o que acontece com os valores da sua função quando x tende ao valor muito, muito alto ou x tende ao valor muito, muito baixo. Muito alto positivamente e muito alto negativamente, digamos assim. Também calculamos os limites laterais da função no ponto em específico nos seguintes casos. O ponto não pertence ao domínio, por isso a importância do passo 1 de explicitar o domínio. Nós já indicaremos, já acharemos quais são esses pontos. E se o ponto pertence ao domínio, mas a função não é contínua nesse ponto, também descobrimos isso no primeiro passo. Por isso seria tão essencial. Pessoal, quinto passo, encontrar os pontos de máximos e mínimos. Algumas bibliografias não colocam isso como algo relevante, como algo necessário. Na verdade, ponto de máximos e mínimos é muito interessante para encontrar para algumas aplicações de derivadas, principalmente de maximização ou minimização. Mas nesse caso, no nosso caso de esboço de gráficos, saber onde que são os pontos de máximos e mínimos locais, esqueci de escrever aí, mas são pontos de máximos e mínimos locais, nos ajuda muito para o desenho para o esboço ficar mais próximo, mais exato possível do gráfico real original da sua função. Sexto passo, esboçar as assíntotas se houver. Pessoal, só um exemplinho de assíntotas. Lembra da função y igual a 1 sobre x? Quando x tende ao infinito, essa função ela tende a zero. E quando x tende a zero pela direita, essa função tende ao infinito. Ou seja, essa função, para quem não se lembra, é uma funçãozinha de hipérbole. Ela é uma curva que se aproxima muito dos eixos, mas nunca toca os eixos. Pois bem, a assíntota ela é a região do gráfico em que o gráfico se aproxima demais, ela se aproxima indefinidamente, mas ela nunca toca. Isso geralmente são retas, então nós dizemos retas assíntotas. Mas nem sempre são retas, pode ser curvas também. Então, se você tiver alguma região em que o gráfico se aproxima sempre, mas nunca toca, essa região é chamada de assíntota, ou seja, essa reta ou essa curva é chamada de assíntota. Isso acontece se a gente consegue descobrir, por exemplo, quando calculamos os limites no infinito. Determinar e localizar as raízes da função. Se for possível, determinar as raízes da função. Em algumas biografias nós dizemos zeros de polinômios. Mas a ideia é iguala a função a zero e tenta encontrar as raízes. Se for possível encontrá-la, ela nos dará informações importantes de onde o gráfico ela intercepta o eixo x. Se não for possível, pula para o último passo, que é esboçar o gráfico. Agora veremos, sim, pessoal, eu fiz uns exemplos na mão mesmo, eu
eu resolvi alguns exemplos para vocês e eu vou passar o vídeo desses exemplos para vocês, para que vocês entendam um exemplo, na verdade. Os próximos exemplos eu posto futuramente para vocês. Bom, vamos lá? Então, primeiro passo aqui, pessoal, para esboçar o gráfico. Probleminhas técnicos, pessoal, já estou arrumando. Gráfico dessa funçãozinha, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x, nós precisamos primeiro achar o domínio da função. Então, quem que é o domínio dessa função? Se nós observarmos bem, não há nenhum problema se eu jogar qualquer valor para x nessa função. Então, se eu tentar x de número positivo, x de número negativo, ou até o próprio zero, vocês podem perceber que não dará nenhum problema. Então, o domínio da função, nesse caso, será o próprio reais. Ou seja, não temos nenhum problema, não temos nenhum ponto fora do domínio que vai nos atrapalhar. Logo, lá no passo 6 ou 7, se eu não me engano, nós temos a opção de achar as assíntotas e também temos os limites laterais. Nesse caso aqui, pessoal, não vai ter limite lateral porque não tem nenhum ponto que dá problema no domínio, nenhum ponto nos traz algum problema para nenhum x. Então, todos os x pertencentes aos reais pertencem a esse gráfico. Então, tendo domínio igual todos os reais, nós podemos pular para a parte 2, que seria encontrar a derivada primeira. Vamos encontrar a derivada primeira dessa função. Lembrando, por que precisamos encontrar a derivada primeira? Se nós lembrarmos bem, temos duas situações em que utilizaremos a derivada primeira. A primeira situação, pessoal, é porque nós queremos encontrar os pontos de variação da função, ou seja, quando ela cresce e decresce. Quais são os intervalos que isso acontece? A segunda situação é porque quando derivamos e igualamos a zero, lá mais para frente faremos isso, nós estamos encontrando os nossos candidatos a pontos de máximos e mínimos de função, o que pode nos ajudar muito em outros problemas de máximos e mínimos, mas também nos ajuda muito em problemas de esboço de gráfico. Bem, vamos lá. Calculando a derivada dessa função, nós temos o seguinte: 3x² menos, se tombarmos o 2, 4 vezes 2, 8, 8x mais 4. Para encontrar os intervalos, então eu vou proceder como se fosse uma equação de segundo grau. Eu vou igualar esse valor a zero e vou encontrar as possíveis raízes, ou também chamado zero, se você já ouviu esse termo, zero de polinômios. Para nós, não é viável explicar exatamente o que significa, mas basicamente nós vamos calcular Bhaskara para encontrar os possíveis valores de x que transforma essa função a zero, que leva essa função a zero. Bem, calculando Bhaskara ou soma e produto, obteremos a seguinte solução: x1 e x2, x1 vale 2 e x2, 2 terços, ok? Ou seja, vamos lá. No ponto 2 terços e no ponto 2, essa função ela é igual a zero. Significa que ela passa pelo zero nesses pontos, ou seja, a função está aqui embaixo e ela passa pelo zero e sobe, ou ela está aqui em cima, passa pelo zero e desce. Então, nesses intervalos, separado pelos pontos 2 terços e 2, essa função pode ser positiva ou negativa. Como descobrimos isso? Para fazer isso, nós podemos olhar para esse gráfico, lembrando que eu não estou olhando agora para o gráfico original, que é x ao cubo menos 4x² mais 4, mas sim para o gráfico que eu derivei.
Se nós observarmos, nós estamos mexendo com uma equação de segundo grau, e se soubermos como desenhar o gráfico dessa função, mesmo que seja só um esboço, a gente consegue descobrir quais são os pontos, quais são os intervalos que essa função ela é positiva ou que ela é negativa. Bem, como podemos fazer isso? Basta observar que equações de segundo grau elas são parábolas, voltadas ou para cima ou para baixo. Quando que a parábola é voltada para cima? Quando o valor que acompanha o x² que nós chamamos de a for positivo, e ela é para baixo quando que acompanha o x² for negativo. Outra opção seria jogar valores. Como nós temos 2/3 e 2, escolhe um número entre 2/3 e 2, um número maior que 2 e um número menor que 2/3. Joga nessa função e verifica quais são o resultado que vai dar. Ou seja, se o resultado vai ser um valor positivo ou se o resultado vai ser um valor negativo. Eu vou fazer só um dos exemplos. Se eu jogar o número 0, 0 é menor que 2/3. Se eu jogar 0 nessa função aqui, ela se torna positiva, porque todo mundo que tem x desaparece e só sobra o 4. Ou seja, f de 0 é igual a 4. Se f de 0 é igual a 4, nós temos que qualquer valores que está para baixo do 2/3 vai dar resultados positivos. Então, nós temos aqui positivo nesse primeiro intervalo. No segundo intervalo, nós temos negativos. Vocês podem testar depois. E no último intervalo aqui, adiante do 2, nós temos valores positivos. Isso significa que nosso gráfico original, agora não estou mais olhando a derivada, mas sim um gráfico original, ele cresce quando x for menor que 2/3, ele decresce quando x estiver entre 2/3 e 2, e ele cresce novamente quando x for maior que 2. Então, o gráfico tem esse comportamento de crescimento e decrescimento. Bem, pessoal, continuando aqui, vamos calcular agora a derivada segunda. Já aproveitando a derivada primeira, se nós derivarmos novamente, nós obteremos essa função, 6x menos 8. Tá? Lembrando que a derivada, que a função original é x² menos 4x² mais 4x, e que a derivada primeira dessa função ficou 3x² menos 8x mais 4. Bem, se observarmos a derivada segunda, ela nos traz informações sobre a concavidade da função. Ou seja, se igualarmos novamente essa função a zero e encontrarmos os zeros de polinômios ou as raízes dessa equação, nós obteremos o seguinte, 8/6, e se simplificarmos, x é igual a 4/3. O que significa isso? Significa que no ponto 4/3, essa função que é a derivada segunda, não estou falando da original, a derivada segunda, ela está mudando de sinal, ela está passando pelo zero. Então, ela é negativa e fica positiva, ou o inverso, ela é positiva e fica negativa. Como fazemos para descobrir? Observe a equação, que é uma equação de primeiro grau, logo ela é uma reta, e ela é uma reta crescente, então ela tem esse comportamento, sai do negativo e vai para o positivo, ou basta jogar valores. Se eu pegar um número maior que 4/3, por exemplo, o próprio 4, e jogar aqui, nós descobriremos que essa função vai dar valores positivos. Enquanto se jogarmos números menores que 4/3, por exemplo, o zero é um ótimo exemplo, porque f de 0 dá menos 8. Então, nós teremos números negativos. Logo, a concavidade da função original, qual que é a função original? x² menos 4x² mais 4x. A concavidade é voltada para baixo para valores menores que 4/3 e é voltada para cima para valores maiores que 4/3. Beleza? Bom, tendo essa função, essa segunda derivada aqui, que eu vou anotar porque ela é importante, a segunda derivada é igual a 6x menos 8, as informações da primeira e segunda derivada podem me dar mais uma informação muito importante. Essa informação é os pontos de máximos ou os pontos de mínimos. Antes de calcular mesmo os limites, vamos primeiro, então, definir quem são os pontos de máximos e mínimos da função.
Então, os candidatos a ponto de máximos ou ponto de mínimos é todos os valores de x a qual a derivada primeira dá zero, ou seja, todos os x que colocado na função f' de x me dá o resultado zero. Nós já fizemos isso lá atrás. Ao derivar essa função igual a zero para encontrar as raízes, nós descobrimos que esses valores podem ser ou x igual a 2 ou x igual a 2/3. Isso significa que esses são os meus candidatos. Como assim? Esses são os possíveis valores que serão ou meu ponto de máximo, ou meu ponto de mínimo, ou ambos, ou talvez nenhum dos dois. Pode ser chamado também de ponto de inflexão. Então, inflexão. O que é um ponto de inflexão? Só relembrando, por exemplo, na equação x ao cubo. É um ponto onde há mudança de concavidade, certo? Mas ele não é nem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Se calcularmos a derivada primeira dessa função, no ponto x igual a zero, nós veremos que vai dar zero. Mas isso não significa que esse é ponto de máximo nem ponto de mínimo. É uma mudança de concavidade aqui, mas não significa que ele necessariamente é máximo ou mínimo. Agora, como definimos se um ponto é máximo ou mínimo? Basta substituir na derivada segunda os candidatos a máximos e mínimos, ou seja, na função f duas linhas de x, eu vou substituir o número 2 e vou substituir o número 2/3. Se eu substituir o 2, como a minha função derivada segunda linha, ou seja, a derivada segunda da função é 6x menos 8, ao jogar o número 2, eu fico com 6 vezes 2 menos 8. O mesmo para o de baixo. Eu fico com 6 vezes 2/3 menos 8. Diferença da primeira e da segunda função. A primeira função, independentemente do valor que vai dar. Aqui nós sabemos 6 vezes 2 é 12, 12 menos 8 é 4. Mas o que importa não é o valor, o que importa é que o resultado deu positivo. E aqui também não importa o valor, mas importa que esse resultado dará negativo. Fazendo aqui a continha rapidinho, 6 vezes 2 é 12, dividido por 3 é 4, 4 menos 8, menos 4. Ok? Então, os resultados em si não nos interessa, não nos importa. O que importa é que o primeiro deu positivo, o segundo deu negativo. Quando a derivada segunda dá positivo, nós dizemos que é um ponto de mínimo local. Também pode ser global, mas com certeza é um mínimo local. E quando dá negativo, é sempre o inverso. Se deu positivo, é ponto de mínimo. E se deu negativo, é ponto de máximo local. Se der zero, nada podemos afirmar. Temos que fazer um estudo mais detalhado. Bem, pessoal, sabendo, então, os pontos de máximo, sabendo o domínio da função, a derivada primeira, os pontos de máximos e mínimos e as concavidades da função, já podemos ter uma noção, uma ideia do que acontece com esse gráfico. Contudo, precisamos averiguar o que acontece com esse gráfico quando ele vai para o infinito, ou seja, a quinta etapa que nós faremos aqui é calcular o limite da função quando o x tende a um número muito, muito grande, ou seja, quando ele tende ao infinito. O mesmo faremos, calcularemos o limite da função quando x tende a um número negativo, ou seja, um número muito pequeno. Bom, se observarmos a função original, x ao cubo menos 4x² mais 4x, vocês podem testar em casas com números, se quiser, só para ter uma ideia intuitiva. Mas podemos perceber que esse número aqui, ó, o número x ao cubo, ele ganha do x² e do x, porque o x ao cubo ele cresce muito mais rapidamente e decresce muito mais rapidamente que as outras funções. Claro, para valores maiores que 1 e para valores menores que menos 1. Então, para esses valores, quanto maior for o número positivo, maior vai ser essa função.
E quanto maior o número negativo, menor vai ser essa função, quer dizer, menor negativamente. Ou seja, se eu tender a colocar, sei lá, 1000 no lugar do x ao cubo, esse valor vai crescer muito mais rapidamente que o restante da minha função. Enquanto se eu colocar menos 1000, o resultado de menos 1000 ao cubo vai ser um número muito menor em termos de número negativo do que o resto da função. O que significa que se x tender a mais infinito, o meu resultado explode para o infinito. Ele vai crescer indefinidamente conforme eu vou crescendo x. Já se eu tender x a menos infinito, o resultado também cresce, só que negativamente, ou seja, ele fica cada vez menor. Então, esses são os meus limites no infinito. Limites laterais e assíntota não há. Então, nós não temos limites laterais. O que nós também não temos são as assíntotas. O que são assíntotas? Por exemplo, vou dar um exemplo bem rapidinho aqui com uma hipérbole. Se nós desenharmos a equação de y igual a 1 sobre x, uma função muito conhecida já em cálculo 1, utilizado muito como exemplo pelos professores quando vai ensinar limite. Quando x tende a infinito, essa função tende a zero. Quando x tende a zero, essa função tende a mais infinito se for pela direita e menos infinito se for para a esquerda. O desenho desse gráfico é aproximadamente assim. É uma função muito conhecida. Contudo, se nós analisarmos, tem dois eixos ou duas retas que elas nunca tocam. A função nunca toca no eixo x, tanto para a esquerda quanto para a direita, e nunca toca no eixo y, tanto para cima quanto para baixo. Ela se aproxima indefinidamente, mas nunca toca. Essas retas são chamadas de assíntotas, tá? Nesse exemplo. Em outro exemplo, assíntotas poderiam estar em posições diferentes. Pois bem, como não há nenhum problema no meu domínio, não temos problema de limites laterais nem de assíntota. Então, o que nos falta é organizar os dados e esboçar o nosso gráfico. Claro que é um esboço, então nós temos algo mais ou menos assim. No nosso, mais um comentário, eu já ia me esquecendo. Se for possível, calcule f de zero e calcule as funções da sua equação original, porque aí você tem uma noção de onde a função corta o eixo y, quando x igual a zero, e onde ele corta o eixo x, ou seja, as raízes da função, quando a função dá zero. Então, para encontrar as raízes, basta pegar a equação igual a zero. Para encontrar onde corta o eixo y, basta jogar zero na sua função original. Como minha função original ela tem todos os termos dependentes de x, se eu calcular f de zero, o meu resultado dará zero, ou seja, a função original ela corta no ponto 0, 0, ou descendo, ou subindo, ou descendo, eu ainda não sei. Pois bem, se eu tentar fazer essa segunda conta, x ao cubo menos 4x mais 4x quadrado mais 4x igual a zero, uma estratégia que dá para utilizar aqui é a fatoração. Primeiro, coloco o x em evidência e ficaremos com essa equação aqui, com esse polinômio. X vezes x quadrado menos 4x mais 4. E x quadrado menos 4x mais 4 também é uma fatoração muito conhecida. É justamente x menos 2 elevado ao quadrado. Depois verifiquem isso com mais calma. Fundamentos de cálculo. Pois bem, quando que uma multiplicação dá zero? Uma multiplicação só é igual a zero se um dos termos forem zero. Então, nós temos que ou x vale zero, ou x quadrado, x menos 2 elevado ao quadrado é igual a zero. Daí nós temos duas possíveis raízes, ou seja, na verdade, três raízes. X igual a zero ou x igual a 2. Por que eu disse três raízes? Porque duas raízes são idênticas. Significa que o seu gráfico passa pelo ponto x igual a zero e passa pelo ponto x igual a 2. Pois bem, sabendo disso, agora vamos terminar de esboçar o gráfico unindo todas as informações possíveis. Bom, pessoal, para finalizar então,
eu vou desenhar aqui, vou utilizar uma régua que eu tenho aqui. Vou desenhar o eixo Y, desenharei também o eixo X e já vou colocar alguns pontos que nós conhecemos. Quais são os pontos que nós conhecemos que fazem diferença na nossa função? Primeiro, as raízes, x igual a 0 e x igual a 2. Outro ponto que nos fazem diferença é os pontos de máximos e mínimos, ou seja, no ponto 2/3 e no ponto 2. Então, ou seja, ponto 2 ele é ponto de mínimo local. E o ponto 2/3 é ponto de máximo local, ou seja, a função chega no ponto máximo localmente nesse ponto, depois ele desce provavelmente. Outros pontos importantes é o ponto de mudança de concavidade, nosso chamado ponto de inflexão, ou seja, o 4/3. 4/3 é 1, alguma coisa, mais ou menos vou jogar ele aqui, ó, 4/3. Nesse ponto há uma mudança de concavidade. Pois bem, pessoal, se nós observarmos bem, essa função, quando está no menos infinito, ela vai para o menos infinito, então ela vai lá para baixo. E quando vai para o infinito, ela explode para o infinito, ela vai lá para cima. Então, ela deve ter um comportamento que já vem lá de baixo e vai lá para cima. Também temos, se nós observarmos nosso primeiro cálculo que fizemos, eu vou mostrar aqui, depois dos domínios, nós calculamos a derivada primeira e descobrimos esses pontos, 2/3 e 2. Bom, no 2/3 e 2, abaixo do 2/3 a função é crescente, então até esse pontinho aqui, a função está crescendo. Depois, entre 2/3 e 2, a função começa a decrescer, e após o 2 ela volta a crescer novamente. Então, mais ou menos, temos o desenho do nosso gráfico. Sabemos que o gráfico passa pelo 2, pelo 0 e toca no 2, e isso é uma informação muito relevante, porque também sabemos que 2 é ponto de mínimo, significa que não tem como o gráfico cortar o 2 para baixo, porque o 2 já é o ponto de mínimo. Então, o gráfico, quando chega no 2, ele para e volta a subir. Não é à toa que entre 2/3 e 2 a função está decrescendo e a partir do 2 a função está crescendo. Ela também corta o eixo x no zero, então ela vem lá do menos infinito, passa pelo zero e continua subindo. Algo interessante, no 2/3 é ponto de máximo, então quando chegar no x igual a 2/3, ela vai parar de crescer e começar a decrescer. Só que, pelo meu desenho, dá para perceber que não vai ficar uma coisa muito bonita, porque isso é um esboço. Mas o que sabemos também é que nesse ponto 4/3, que eu vou deixar mais ou menos aqui, nesse ponto 4/3 é onde a mudança de concavidade. Isso significa que ela vem, começa a decrescer e nesse ponto ela começa a mudar de concavidade, ou seja, voltar um pouquinho para cima. Ela estava voltada para baixo, de repente ela começa a se voltar para cima. E aí, para finalizar, no limite no infinito, ela sobe indefinidamente. Como isso é um esboço, podemos reproduzi-lo também de maneira de esboço, porque não estou aqui me preocupando com escalas, com nada, mas podemos definir mais ou menos o que acontece com a nossa função. Ela passa pelo 0, ela passa pelo 2 e ela faz algo mais ou menos assim. Sobe, desce, toca no 2 e sobe novamente. Vai para o mais infinito e aqui vai para o menos infinito. O que mais sabemos é que o ponto de máximo é o ponto 2/3 e o ponto onde a mudança de concavidade é o ponto 4/3, lembrando que estamos fora de escala. Uma coisa interessante a ser dita, esse 2 é o ponto de mínimo, mas só sabemos que é esse desenho do gráfico porque nós sabemos que f de 2 é igual a 0. Se não fosse o caso, a função poderia ter esse formato que eu vou desenhar. Vou esboçar aqui bem pequenininho. Ele poderia fazer isso, ou seja, no ponto 2 ser ponto de mínimo, mas não tocar no 2. Ou ainda poderia ocorrer isso. No ponto 2, ele ser ponto de mínimo, mas ser bem abaixo do eixo x. Então, qual situação? Essa ou essa? Sabemos que é essa porque f de 2 igual a 0. Mas se não fosse igual a 0, como poderíamos
descobrir se o 2 não fosse raiz. Como poderíamos descobrir se é o primeiro caso, o segundo caso ou, no nosso caso, esse terceiro? Basta calcular na função original os pontos de máximos e os pontos de mínimo local. Ou seja, vá para a função original, que é f de x igual a x ao cubo menos 4x² mais 4x, e coloque os valores, calcule os valores f de 2/3 e f de 2. O f de 2 nós já sabemos que é zero, por isso que eu posso afirmar que é essa situação. E o f de 2/3, bom, sabemos que vai dar um valor aqui em cima, porque está acima do 2. Só que qual o valor exato, basta calcular e descobrir. Não estou preocupado em fazer isso aqui agora, mas é uma forma de você descobrir como fica o seu gráfico com mais exatidão, mais próximo do gráfico real. Ok, pessoal? Era isso. Obrigado. Pessoal, então voltando aqui, primeiramente quero pedir desculpas a alguns erros dos vídeos aí. Teve alguns probleminhas técnicos enquanto eu gravava. Mas vamos retomar. Então, o esboço do gráfico, eu desenhei esse gráfico agora usando um aplicativo chamado Desmos. Na verdade, eu utilizei o software online, mas tem também aplicativo para o celular, então vocês podem utilizar os celulares de vocês. Se vocês observarem bem, pessoal, ó, aqui nós temos a situação do gráfico. O gráfico ele está vindo do menos infinito até o mais infinito. O ponto máximo dele provavelmente é o ponto que nós encontramos, o ponto máximo, que é 2/3. Aqui, se você clicar no pontinho aqui em cima no software, ele vai mostrar quanto que é esse valor aproximadamente em decimais. E nós temos também o ponto 2, que é o ponto de mínimo, que corta o eixo X. Eu quis dar mais um exemplo para vocês, só de uma maneira geral, porque assim, alguns casos nós temos a seguinte situação. Esboço o gráfico da função g de x, x ao cubo menos 4x² mais 4x mais 2. Qual que é o problema desse exercício? Esse exercício não dá para a gente encontrar raízes tão facilmente, porque as raízes, naquele outro exercício, a gente colocava o x em evidência e conseguia resolver. Nesse caso aí, pessoal, nós temos aí um 2 somando. E aí, se nós formos resolvermos esse exercício, vai basicamente dar os mesmos pontos de máximos, os mesmos pontos de mínimos. Desculpa, não o mesmo ponto de máximo, não o mesmo ponto de mínimo. O mesmo x, os mesmos pontos de máximos do x, tanto de máximo quanto de mínimo, a mesma mudança de concavidade, o comportamento da sua função vai ser basicamente idêntico. A diferença, sua função ela não está mais cortando no eixo x no zero, porque se você jogar g de zero, a resposta aqui vai dar 2. Se você observar ali em cima, g de zero é igual a 2. Então, ele não corta o eixo x no ponto 00, na origem. Significa o quê? Para resolver esse exercício, pessoal, sem ter que reproduzir aquele exercício inteiro, na verdade fica como exercício para vocês tentar refazer esse exemplo que eu fiz, só que usando essa função aí, para verificar se vocês conseguem resolver. Mas para ir de uma maneira mais rápida, o que nós podemos fazer é esquecer o 2, fazer todo aquele exemplo anterior que eu já fiz para vocês e lembrar que uma função, quando você soma um valor a uma função, no gráfico dela você está transladando ela. Ou duas unidades, ou algumas unidades para cima, ou algumas unidades para baixo. No caso, como eu estou fazendo uma soma, somando 2, a minha função, então significa que esse gráfico vai estar sendo transladado para cima. Como que fica o gráfico, então? Se vocês observarem aí, ó, nós temos os dois gráficos. O gráfico da função do exemplo anterior, tracejado, e o novo gráfico com esse novo exemplo. Perceba que todo o gráfico ele só foi para cima 2 unidades. Então, se tiver difícil de resolver um exercício que tem uma soma de um número qualquer somado, e você quiser utilizar essa estratégia, você pode. Você resolve o exercício mais simples, digamos, mais simples assim, exercício só a parte que tem o x, e depois você translada, se for viável, depende, é claro, do exercício. Mas nesse exemplo que eu gostaria de dar essa observação, porque essa estratégia ajuda muito na hora de desenhar ou esboçar os seus gráficos, pessoal. Bem,
Peço desculpas a alguns errinhos aí técnicos, é o meu primeiro vídeo que eu gravo para vocês. Espero que esse exemplo possa ter ajudado um pouquinho vocês e vejo vocês na próxima, pessoal. Até mais.